Flávio Dino determina a suspensão de emendas parlamentares indicadas irregularmente por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens. A Polícia Federal aponta que Valdemar, mesmo sem mandato, utilizou um esquema com servidores da Câmara para desviar 21 emendas, principalmente para municípios de São Paulo. Conversas encontradas no celular de Mariângela Fialec, ex-assessora de Arthur Lira, comprometem o cacique do PL. Marquei com Valdemar amanhã, 10h30 da manhã. Acho que ele vai jogar no Turismos 24, pode ser? Nara Benedite Brum e Garigan Amarante Pinto, ambos ligados à liderança do PL, também são citados pela PF. Segundo as investigações, Garigan era o contato direto de Valdemar Costa Neto. Vale reforçar, o repasse de emendas é uma prerrogativa que legalmente cabe apenas a deputados e senadores em exercício. Oeste urgente, então, aqui agora para nossa audiência. Nós temos também aqui para chamar um tweet do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, falando justamente a respeito dessa atuação da Polícia Federal em relação ao Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL Nacional. Ele coloca ali 3 pontos, eu vou ler aqui para nossa audiência. O primeiro ponto em relação a isso é que ele diz que ele tem certeza que o presidente Valdemar saberá dar todas as respostas aos pontos levantados. Depois, o Flávio Bolsonaro aponta que, como presidente do maior partido do Brasil, é natural que Valdemar atue politicamente junto a deputados federais, em especial os do próprio PL. E, por fim, o Flávio Bolsonaro diz lamentar ver a Polícia Federal atuando de forma seletiva para constranger um adversário político do atual governo. E ainda fala sobre aquela questão do efetivo da Polícia Federal, que alegou não ter recursos para investigar as denúncias contra Lulinha, filho do presidente Lula, mas que mobiliza recursos para atacar adversários do presidente. Essa perseguição precisa parar, tá aí na tela para vocês então o tweet do Flávio Bolsonaro. Claro que para reverberar essa e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar então boa tarde ao nosso time. Vamos começar então por ela, que já está aqui conosco, doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Berê, nossos espectadores, sempre lutando pelas nossas liberdades nesse país que não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Adorei. A gente poderia colocar embaixo da bandeira. Não perdemos a oportunidade de perder oportunidades. Conosco também a nossa querida e excelente Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, doutora Kátia. E seguindo no ritmo aqui de doutora Kátia, que sempre traz uma mensagem inicial, então vamos para mais um jornal sem indignação seletiva, hein? Boa tarde. Boa, excelente, Berê, é isso, aqui é sem indignação seletiva. Doutora Kátia, eu começo por você. Olha só, a gente precisa trazer aqui o histórico do Valdemar Costa Neto. Valdemar tem histórico com o PT, com o Centrão, com o Mensalão, foi preso, saiu da cadeia juntinho com o Zé Dirceu. Então, assim, ele não tem uma reputação ilibada. Se fosse para ser ministro do STF, já estaria barrado daí. A gente sabe também que tem uma discussão muito grande dentro do PL, boa parte do PL é sim tomada pelo Centrão, e a grande questão do Centrão é que não tem lado político, o lado do Centrão é o lado do dinheiro e do poder, e boa parte do PL é sim do Centrão. Agora, doutora Kátia, eu quero levantar aqui esses 3 pontos que o Flávio trouxe aqui para o debate em relação a essa apreensão, essa decisão, na verdade, do ministro Flávio Dino, falando primeiro dessa relação dos presidentes do Partido Nacional, depois a Berê pode até falar um pouco mais sobre isso, ela que está lá em Brasília, essa relação do presidente nacional, dos partidos com os deputados, e ele levanta também a questão da PF, de dizer que não tinha ali pessoal suficiente para fazer perícia no material do Lulinha, e diz que, na verdade, toda essa operação contra o Valdemar é perseguição.
Será que o Valdemar estaria efetivamente barrado numa eventual indicação ao STF? Eu tendo a crer que ele entraria sem pestanejar, né? Porque ele atende aos requisitos atuais do STF, que estão bem longe de serem os requisitos constitucionais. Sim, Valdemar é um antigo cacique do Centrão, figura bem promíscua, bem ligada a esse nosso histórico patrimonialismo, já foi preso como mensaleiro. Valdemar é mensaleiro, isso está no histórico dele. Então não vamos transformar um mensaleiro, um cacique político que utiliza esse tipo de expediente, não vamos transformá-lo num perseguido político. Isso é fazer pouco caso dos perseguidos políticos, dos infelizes lá do 8/1, que estão engaiolados sem terem feito absolutamente nada, engaiolados por togados incompetentes, do presidente Bolsonaro, que está engaiolado, apesar de engaiolado em casa, mas não fez absolutamente nada. Esse não parece ter sido o caso de Valdemar, né? Uma coisa é você ser presidente de um partido, outra coisa é você ser político com mandato em atuação. O presidente do partido, ele não pode direcionar a quem vão ser dirigidas as emendas. Não pode, isso é prerrogativa dos parlamentares, e os parlamentares teriam que fazer valer essa prerrogativa, mas infelizmente no sistema partidário brasileiro, que a gente sabe exatamente como funciona, são praticamente uns clubes, né, uns clubes comandados à mão de ferro por seus donos, e Valdemar é um dos donos de um dos clubes. A gente sabe que parlamentar que quer continuar na vida pública, né, que prioriza o poder aos interesses efetivos da coletividade e aos próprios votos, a fidelidade aos votos, a gente sabe que os parlamentares não têm lá muitos escrúpulos, então cedem à tentação de dobrar a espinha à vontade de figuras como essa daí, como Valdemar. Em relação às colocações do senador Flávio, sim, a PF é seletiva. Possivelmente o que a gente viu, as provas que foram produzidas, que vazaram contra o Valdemar, o presidente Valdemar, possivelmente haja provas no mesmíssimo sentido contra outros partidos, inclusive e sobretudo contra partidos da base governista. Mas isso não é uma escusa, não é porque o governo faça feio, não é porque o governo cometa malpráticas, delitos que os outros vão cometer também. Muito pelo contrário, seria papel da oposição, seria papel da direita ter como maior ativo, como maior capital político o combate à corrupção e a limpeza dos seus quadros, ou seja, o não absoluto a esse tipo de prática abusiva, a esse tipo de prática que transforma o dinheiro público em só moeda de troca para interesses privados. Então essa é a cara de Valdemar. Sim, a PF é seletiva, mas eu queria lembrar aqui que a PF fez outros pedidos acerca de Valdemar. Eu acabei de ler a decisão de Flávio Dino, que é uma figura muito bem integrada nessa politicagem desde sempre, conhece os intestinos e aí vem bancar o moralista para sua plateia. Mas não é moralista coisíssima nenhuma, ele tira partido exatamente de toda essa sujeira para tentar vincular a imagem do que seria uma direita a uma imagem de sujeira, de promiscuidade e corrupção. Eu li na decisão de Flávio Dino que a PF teria feito outros pedidos, inclusive busca e apreensão contra Valdemar, pedido esse que Flávio Dino não acatou. E aí fica a minha pergunta, até como operadora do direito: por que não, senhor Flávio Dino? Por que não acatou o pedido de busca e apreensão aí contra Valdemar da Costa Neto, né? Acatou só o pedido de congelamento de bens. Congelamento de bens é muito pouco. Deve haver farta documentação, ampla documentação, que teria sim que vir a público. Então esse é o joguinho entre uma classe política bastante enlameada, envolvida com corrupção até os dentes, e uma classe judiciária, idem, que conhece os podres dos políticos sob a sua jurisdição e que faz aquele bom e velho morde-a-sopra. Então determina uma certa medida constritiva, mas não determina outra. Por quê?
quê? Por que será? Vai nesse morde-a-sopra, jogando para a plateia, e quem perde? Todos nós, nosso rico dinheirinho aí escoando pelo ralo, graças a figuras como Valdemar e também como Flávio Dino. Berenice Leite, também quero te ouvir a respeito. O PL acabou de lançar aqui uma nota, emitiu uma nota à imprensa justificando aí essa situação com o Valdemar Costa Neto. O PL vai no mesmo caminho ali dos pontos levantados pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, falando que se trata também de uma perseguição e falando que não há crime, não há absolutamente nada de ilícito, não há indício de nenhum tipo de crime, e que essa relação do presidente, inclusive eles colocam da seguinte maneira, vou abrir aspas aqui para a nota do PL: é natural e legítimo no sistema democrático que um presidente partidário dialogue com parlamentares, defenda prioridades pragmáticas, articule interesses nacionais e regionais e influencie politicamente sua bancada. E eles ressaltam mais uma vez, não há nada criminoso nisso. Quero te ouvir também um pouquinho a respeito, você que respira Brasília aí todos os dias, dessa relação dos caciques com os seus deputados federais, com os seus senadores em relação à emenda. Vale ressaltar aqui que desde que o Flávio Dino assumiu a cadeira lá no STF, é a pauta dele. Ele abraçou a pauta das emendas e o tempo todo tem esse trabalho aí com a pauta das emendas. E, de novo, aqui na conta, Valdemar Costa Neto não tem nenhuma reputação ilibada. É verdade, Geise. Olha só, e mais cedo também, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele também falou, deu uma breve declaração, falando que é muito normal, principalmente em casos de municípios menores com pouca representatividade, que isso cabe ao presidente do partido fazer essa indicação, como se fosse uma regra interna estabelecida por ele, que é o dono da casa, digamos assim, que abriga deputados e senadores, inclusive abrigou o presidente Jair Bolsonaro à época, que não conseguiu lançar o seu próprio partido. Então, nesse sentido, Geise, não há nenhum espanto em relação à influência dos presidentes de partido com relação à indicação de emendas. Vou citar um exemplo do Alcolumbre, presidente do Senado. A maioria das emendas que ele recebe, olha que é o que mais tem o poder ali, né? Que mais consegue receber emendas por parte do Executivo. Não sei por qual motivo, vocês devem imaginar, né? Mas adivinha para onde que ele manda? Lá para o Amapá, principalmente o reduto do União Brasil, cidades onde, né, o União Brasil tem os seus prefeitos. Então, essa é uma prática muito comum. É impossível também você conseguir ali rastrear conversas nesse sentido de que o presidente do partido em algum momento não vai sentar com o presidente da sigla na Câmara ou no Senado e falar, olha, precisamos, né, destinar mais para aquele lugar ali, enfim, ali está o nosso reduto eleitoral. São conversas internas. Eu acredito que o mais grave de toda essa situação é o envolvimento de servidores da Câmara, né, esse contato direto que ele tinha com os servidores da Câmara. Mas veja, o caminho depois que os servidores da Câmara fazem a destinação é justamente para ministérios do governo Lula, e esses ministérios autorizaram. Outro ponto também que eu tenho visto muito alarme, né, por parte de alguns veículos de comunicação, é que na decisão de Flávio Dino, em nenhum momento eles falam que esse recurso foi desviado para o bolso do presidente do partido, né? Ele foi ali direcionado pela ordem do presidente do partido, e que isso, obviamente, não é previsto, não é legal, ele como não é parlamentar e não teria essa influência. Mas, na prática, o que está escrito ali foi um deputado ou foi um senador que fez a indicação. É como eu disse, são conversas internas que acontecem. Agora, nós não podemos ter uma indignação seletiva por parte desse relator do Supremo Tribunal Federal, que, por sinal, começou 2023, quando o Lula entrou no poder, como ministro da Justiça. Hoje ele é ministro do STF e acabou pegando aí essa questão das emendas, da transparência, né, de como essas emendas estão sendo destinadas, e é justamente isso que eu estou querendo
dizer. O caminho do dinheiro, eles estão seguindo? Chegou, de fato, há motivo para o congelamento das contas do presidente do partido? Esse é outro ponto. Agora, no início dessa semana, Geise, já que a gente tem que abordar todos os lados, vamos lembrar aqui que a gente estava falando justamente sobre as emendas indicadas do Executivo. Quanto em emendas o governo Lula liberou só nesse primeiro semestre? Mais de 30 bilhões. Inclusive, na semana de indicação de Jorge Messias, que haveria a sabatina do Messias para a cadeira do Supremo, foram 12 bilhões liberados no Senado Federal. 12 bilhões às vésperas da sabatina da indicação do presidente Lula. E vocês acham que esse dinheiro foi dividido de forma igual para todos os senadores? De forma alguma. Conversei com vários senadores da oposição que jamais mudariam o seu voto, que não receberam nenhum centavo dessas emendas que vieram do Executivo. Então, isso é usado como poder de barganha, não só por parte de presidente de partido, mas como também por parte do presidente da República. Então, senhor Flávio Dino, nada de investigação seletiva, né? Já que vamos investigar, investigue-se tudo, Geise.